bem? Meu nome é Ludmila, eu sou farmacêutica, estou no meu segundo ano de doutorado e eu estudo sobre a impressão 3D no ramo farmacêutico. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre isso. A tecnologia 3D, ela surgiu em 1981, não é uma tecnologia tão recente assim, mas ela demorou a ser popularizada. Então, ela começou com um protótipo e depois, né, surgiu a primeira impressora, que era por estereolitografia, que é uma formação assim, a gente tem um fotopolímero líquido e aí por radiação UV ele vai se solidificando formando o objeto. Depois disso, diversas outras formas de impressão 3D foram desenvolvidas, entre elas a modelagem por fusão e deposição, que é uma das tecnologias que é a mais difundida hoje. Ela foi criada em 1989, ela foi patenteada, e a queda da patente aconteceu em 2009, que foi quando ela começou a ser muito popularizada, né? Então, em 2015, a tecnologia de impressão 3D ela entrou oficialmente no campo farmacêutico com a aprovação do primeiro medicamento produzido por impressão 3D, o Spritam. Essa tecnologia, desenvolvida pela empresa farmacêutica Aprecia, foi chamada de ZIP-12 e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Além disso, existem outros tantos diversos tipos de impressão 3D, a estereolitografia, a modelagem por fusão e deposição, PolyJet e muitas outras, mas hoje a gente vai focar em duas então. A tecnologia usada no Spritam e a tecnologia de modelagem por fusão e deposição. A tecnologia do Spritam, essa ZIP-12, ela funciona da seguinte forma. A gente tem uma cama de pó e logo em seguida a gente despeja como se fosse uma cola por cima e aí mais pó, como se fosse uma cola. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho de como essa tecnologia funciona. Esse é o vídeo oficial que está no site da empresa farmacêutica, explicando um pouco da tecnologia. Então, a gente tem aqui primeiro uma fina camada de pó que vai sendo despejada. Logo em seguida, a cola é despejada. E aí isso vai sendo formado camada por camada, até que a gente tem o comprimido. Essa tecnologia, ela foi, assim, muito boa, porque ela permitiu que um medicamento orodispersível tivesse uma grande quantidade de princípio ativo. Normalmente, orodispersíveis, eles são fabricados, quando são fabricados por compressão normal, eles exigiam uma grande quantidade de superdesintegrante, ou às vezes são produzidos por liofilização, outras técnicas, mas geralmente a gente não consegue colocar uma grande quantidade de princípio ativo, porque a gente precisa de algo que dissolva muito fácil. E essa tecnologia, ela conseguiu acrescentar 1 grama de ativo, até 1 grama de ativo, em um comprimido que você precisa assim, de um mínimo gole de água para que ele seja dissolvido. Então, esse primeiro medicamento, ele é para epilepsia, então ele é um medicamento que assim, realmente, em uma crise epiléptica, a pessoa vai usar uma quantidade, não vai conseguir tomar um comprimido, né? E você precisa de algo que tenha uma ação rápida. Então, a tecnologia trouxe muitos benefícios. Além dessa tecnologia, que foi usada no Spritam, a gente tem a tecnologia de modelagem por fusão, que ela tem grande potencial para o ramo farmacêutico,
porque ela pode ser unida a uma tecnologia que já é usada no campo farmacêutico, que é a tecnologia da termoextrusão. Então, essa tecnologia de modelagem por fusão e deposição, ela vai utilizar um fio como se fosse um fio de cola quente e ela vai sendo aquecida a ponta e aí esse fio amolece e vai formando as camadas. E aí esse fio farmacêutico, ele é produzido pela técnica de hot melt extrusion ou termoextrusão, que já é uma tecnologia que é incorporada no ramo farmacêutico. A tecnologia de termoextrusão, ela tem como vantagem mascarar o sabor, ter a possibilidade de uma liberação modificada. Então, a gente tem uma liberação, às vezes, retardada ou modulada, ou uma liberação direcionada. Além disso, a gente consegue aumentar a solubilidade do princípio ativo, pela solubilização dele no polímero. Então, é uma tecnologia que já tinha grandes vantagens. E aí, associando a tecnologia da termoextrusão com a impressão 3D, a gente tem o benefício da flexibilidade de dose. O que acontece? Com a Revolução Industrial e o surgimento das compressoras, a gente teve uma produção em larga escala dos medicamentos, mas a gente tem uma dificuldade que é a padronização da dose. Então, para todo mundo, a gente tem doses definidas daquele medicamento. E para algumas populações ou para medicamentos que precisam fazer desmame, a gente precisa de uma flexibilização maior da dose. Então, para a população pediátrica, por exemplo, isso é muito importante. E aí, a impressão 3D, ela vem preencher essa lacuna. E além disso, a gente tem a vantagem de poder ter diferentes formatos. Então, imagina, se eu tenho um medicamento para o coração, eu posso fazer em formato de coração. Ou então, se eu tenho um medicamento para uma criança, eu posso fazer em formato de bichinho. Ou mesmo se dentro de um hospital eu posso fazer medicamentos com o nome dos pacientes, de forma que eu evite, né, o erro, né, a entrega de um medicamento de um paciente para o outro, ou então posso escrever o horário que a pessoa tem que tomar. Então, assim, isso facilita muito. Além disso, eu posso combinar diferentes princípios ativos. Então, imagine que aqui eu tenho o azul é um princípio ativo e o verde outro princípio ativo. E aí eu consigo combinar diferentes princípios ativos em um mesmo comprimido, usando de tempos de liberação diferentes ou mesmo usando princípios ativos que não são compatíveis. Então, como eles estarão em camadas diferentes, eu consigo usar princípios ativos que não seriam compatíveis em um mesmo comprimido. E para pacientes que fazem uso de polifarmácia, como idosos, eu consigo combinar vários comprimidos em um. Então, aquela pessoa que deveria tomar 5 comprimidos, na verdade, agora ela vai tomar um em 5 camadas diferentes. Então, essa tecnologia ela agrega muitas vantagens para o paciente. É uma tecnologia que vem sendo muito explorada, muito desenvolvida. Hoje em dia, as impressoras 3D elas estão cada vez mais acessíveis. A gente encontra impressoras 3D por cerca de R$ 2.000 em sites. Já temos impressoras brasileiras. E para a tecnologia de FDM, a gente tem que hoje, se você pesquisar no PubMed, Drug and 3D Printing, você vai encontrar mais de 1.500 artigos. Dentre eles, 141 são de modelagem por deposição e fusão e mais de 600 desses artigos foram publicados nos últimos anos, então em 2019 e 2020. Então, é uma tecnologia que está avançando muito e que tem um grande potencial para revolucionar a farmácia. Eu queria agradecer a vocês, o nosso tempo é muito curto, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou se quiserem mais materiais, podem entrar em contato comigo nesse e-mail e agradecerei muito a atenção de todos. Muito obrigada e até mais.